Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo para mais um encontro para falarmos sobre relacionamento conjugal, sobre casamento. E eu sou Daniel Marques, sou especialista em relacionamento conjugal. Eu ajudo casais a restaurarem o seu casamento e a terem um relacionamento próspero. E para mim é um imenso prazer estar aqui mais uma vez. E hoje, sejam todos bem-vindos que estão chegando aí na live. Hoje nós falaremos acerca de erros que levam o seu casamento para o buraco. Então, vocês que estão chegando aqui na live, eu quero te dizer que hoje você vai aprender sobre o que você não deve fazer para que o seu casamento não seja não vá para o buraco, não acabe, não chegue a um ponto de ruína total. Sejam bem-vindos, Jânio, Nájila, Maria, todos vocês. É um prazer imenso ter vocês aqui nessa live hoje para falarmos sobre esse assunto, tá? Só lembrando que essa é uma live de aquecimento para o evento Casamento em Resgate, que acontecerá no dia 25 de abril, às 7h59 da noite, no YouTube, tá bom? Então vai ser no YouTube, e para participar você precisa se inscrever, no link da bio do meu Instagram. Inscreva-se para que você possa participar, tá bom? Bom, e vamos ao tema de hoje: erros que levam seu casamento para o buraco. Pessoal, é inevitável que todos nós cometamos erros dentro do nosso casamento, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês compartilharem, tá? Inclusive eu farei isso aqui, eu sempre gosto de fazer isso, no início da live, compartilhar com outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais pessoas que tenham essa necessidade, de ter o seu casamento restaurado. Compartilhe com alguém essa live, envie para alguém que você conheça, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito alguém que talvez esteja passando por um momento difícil do seu casamento. E eu queria pedir também que você desse um like, tá bom? Clique nesse coração aí repetidas vezes, porque dessa forma o Instagram entende que essa live é relevante e ele mostra para mais pessoas, tá bom, gente? Bom, vamos lá então para o que nós temos para falar hoje, tá? Então eu dizia o seguinte, que erros são inevitáveis no casamento, sabe? Eu digo para vocês que eu cometo vários erros no meu casamento. Eu estou aqui falando sobre relacionamento conjugal, mas eu não sou perfeito, e ninguém é perfeito, não existe ninguém nessa condição, perfeito é só Deus. Então é inevitável que você cometa erros no seu casamento. Todos nós vamos cometer. Às vezes você vai falar coisas que não deve, você vai agir de uma forma que não deve, você vai ter atitudes inapropriadas. Porém, o que faz a diferença diante das falhas, dos erros que você comete, é você se retratar e buscar mudar de atitude. O grande problema são os erros repetidos, o que vai levando um casamento a se desgastar dia após dia. São os erros que se cometem diariamente, os mesmos erros. Então você pode até cometer erros no seu casamento, mas tente não cometer os mesmos erros. E se você cometê-los, se retrate, peça perdão e busque melhorar, busque mudar, tá? Sejam bem-vindos que estão chegando aí agora. Sueric, que estava aqui ontem na live. Seja bem-vindo, Sueric. É um prazer imenso ter você aqui. Lucila, todos estão chegando, tá, gente? Já chega dando um like, compartilhe com alguém essa live, tá bom? Para que nós tenhamos mais pessoas aqui aprendendo sobre relacionamento conjugal. E como eu dizia, então, erros fazem parte do casamento, gente. Mas a questão é, você tem errado nos mesmos erros ou você tem cometido erros diferentes? E eu te digo mais, você tem se retratado em relação aos erros que você comete? Então, essa é a grande questão. Agora, o problema é que existem erros que são destrutivos. Não porque eles acontecem apenas uma vez, mas sim porque eles acontecem
frequentemente dentro do casamento. E esses erros que eu vou falar aqui para vocês, vou falar pelo menos 6 hoje, se praticados frequentemente, né, constantemente, eles têm o poder de destruir o seu casamento, sabe, de acabar com o seu casamento. Agora, como eu disse, não significa que você não cometerá erros. E se você tomar o cuidado de não cometer esses erros que eu vou mencionar aqui para vocês, você tem grande chance de restaurar o seu casamento. Se você evitar esses erros, se você, né, fizer o possível para que eles não sejam, né, uma rotina dentro do casamento, você terá, né, grande chance de obter a restauração, como eu imagino que a maioria dos que estão aqui deseja, porque eu suponho que se você está participando dessa live, é porque você de algum modo precisa, né, de melhoria no seu casamento, você tem o desejo de restauração e tem o desejo de ter um relacionamento próspero. O que é um relacionamento próspero? Um relacionamento de paz, de alegria, de desfrute, um relacionamento onde você tem prazer em estar ali, não é? Então, além, né, disso, você também vai se tornar mais cuidadoso, né, no seu modo de agir, uma vez que você entender quais são os erros que têm o poder de destruir o seu casamento, né? E como eu disse, o problema maior é a repetição dos erros. Eu vou mencionar esses erros aqui, pessoal, mas entendam, né? Não é o fato de você cometer esse erro 1 ou 2 vezes no seu casamento. O grande problema é a repetição. Ele se tornar frequente, ele se tornar constante, se tornar rotineiro, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é o primeiro erro que tem o poder de destruir o casamento, tem o poder de arruinar o seu casamento? O primeiro erro é ser indiferente. Só ler um comentário do Suérico aqui, né? Se abrir para aprender e reconhecer que precisamos de ajuda é algo importante para quem quer renovar tudo ao seu redor. Justamente. Concordo plenamente. Nós temos a atitude de aprender, é o primeiro passo para tornar o nosso casamento melhor, tá? E se está fazendo sentido até aqui o que eu falei, clica no like, compartilhe, né? Para que essa mensagem possa chegar a quem realmente precisa, tá bom? Mas o primeiro erro que eu gostaria de falar aqui, que tem o poder de arruinar o seu casamento, gente, é ser indiferente. Ser indiferente. O que é ser indiferente? É não dar a mínima para o que está acontecendo. Não dar a mínima, às vezes, para o seu cônjuge. É não dar a devida importância para os problemas que estão acontecendo no seu casamento. É lidar com a situação como se fosse normal. Você está ali passando por uma série de situações ruins, sabe? Vocês estão discutindo sem parar, ou muitas vezes está havendo situações que você está percebendo que está tornando seu casamento ruim, mas muitas vezes você vai empurrando esses problemas com a barriga. Ou às vezes você já discutiu tanto, você já teve tantos problemas, tantas, né, pendências, aí, tantas questões, né, tantas adversidades junto com o seu cônjuge, que você se tornou uma pessoa indiferente à situação, indiferente a ele. Mas você sabe que o contrário de amor não é o ódio, como muita gente imagina. O contrário de amor é a indiferença. Sabe? Então, quando você age com indiferença, você está tendo uma atitude contrária ao amor. Você está dando a entender que você não ama mais o seu cônjuge, tá? Então, você precisa urgentemente corrigir essa atitude. Então, quando você age com indiferença, você está desistindo do seu casamento. Você está dizendo, eu não me importo. Se acabar, acabou. Só que depois que acaba, é que os verdadeiros problemas vêm. Porque aí você tem que lidar com a situação de divórcio, você tem que lidar muitas vezes com, né, um buraco emocional que fica dentro de você. Se você tem filhos, seus filhos acabam sofrendo também por isso. Sabe, uma separação nunca é o melhor caminho, gente. Às vezes há casos que é inevitável, se nós temos casos de violência, casos de traição explícita, onde, né, o cônjuge ele não se importa realmente em se arrepender, em se retratar. Há situações que eu entendo que são difíceis, ainda que tudo pode ser mudado, mas a separação nunca é o melhor caminho, né? Nunca é o ideal.
Então, tome a decisão de fazer o que for necessário para que o seu casamento seja restaurado. Tome a decisão de fazer aquilo que está ao seu alcance, para que você não venha passar por uma situação de separação, de divórcio, como eu falei, que nunca é bom para ninguém. Então, eu me lembro que no início do meu casamento, né, eu discutia bastante com a minha esposa, aquela fase da adaptação, onde a gente ainda estava, né, procurando entender como agir em relação um ao outro. Né? E por um momento ali no início do casamento eu pensei, será que essa realmente é a mesma pessoa, né, que eu conheci há um ano atrás? Porque quando eu conheci a minha esposa, nós nos conhecemos e nos casamos um ano depois. E nesse período, né, de um ano aí, nós viemos a nos casar e eu comecei a pensar, né, será que essa é a pessoa mesmo que eu deveria ter me casado? Será que é a mesma pessoa que eu conheci? Por quê? Quando você conhece alguém, aquela pessoa parece a sua alma gêmea. Né? Você acha que ela é sua alma gêmea. Só que quando você se casa, é que você percebe verdadeiramente as diferenças. Quando nós nos conhecemos, eu achei que nós éramos a tampa e a panela. Mas depois que nós nos casamos, eu pensei, essa mulher é fogo e eu sou água. Só que eu comecei a entender, né, os princípios para que um bom relacionamento fosse desenvolvido. Não só isso, eu comecei a entender por que ela tinha determinadas atitudes. Eu vou contar melhor sobre a minha história no dia 25, né? Só relembrando aqui que dia 25 é o nosso evento Casamento em Resgate. Eu vou contar toda essa história que eu estou falando para vocês. Só que teve um dia que eu cheguei para ela e falei, olha, se esse casamento se esse barco afundar, eu quero te dizer que nós dois vamos afundar juntos. Não é só eu, não é só você, nós vamos afundar juntos. Sabe, eu me lembro que essa conversa que nós tivemos foi determinante, porque a partir daí nós começamos a ter uma atitude mais proativa, uma atitude mais firme realmente, né, mais focada em melhorar, né, nossa postura em relação um ao outro. Mas isso tivemos que passar por uma, duas e várias conversas para que o nosso casamento pudesse ser mudado. Então você tem que estar aberto a conversar com seu cônjuge, aberto a fazer o que for necessário. Então esse primeiro erro aqui, para quem chegou agora, né, é a indiferença. Não seja indiferente. Não tenha a atitude, né, de não se importar com o que está acontecendo. Não se importar com os problemas do seu casamento. Tá bom? Porque se você tiver essa postura, eu quero te dizer que aí sim, como diz o ditado, a vaca vai pro brejo. Aí sim, o seu casamento vai ser arruinado. Lembre-se, o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Quando você é indiferente ao seu cônjuge, você está tendo a pior atitude que você pode ter. E é uma atitude que é o primeiro passo para a separação. Fala, doutor Kleber! Ei, Klebinho. Adeir, seja bem-vindo, meu amigo Adeir, Leandro, né? Todos que estão chegando aí na live, sejam bem-vindos. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver fazendo sentido, dá um like, compartilha e comenta para mim aí. Né? Você já teve essa atitude de indiferença? Ou você nesse momento tem sido indiferente? Eu entendo você. Eu entendo, às vezes, que essa é uma situação, que às vezes você passou por situações que te levaram a agir assim. Porém, pare com isso a partir de hoje. Mude de atitude. Não aceite essa atitude no seu casamento. Tá bom? Segundo erro que destrói casamentos e tem o poder de levar o seu casamento para o buraco são críticas constantes. Eu falei bastante sobre isso. Se você quiser ouvir mais sobre essa questão das críticas, assista a live de ontem, que eu falei somente sobre isso. Mas, né, repetindo um pouco do que eu disse, é insuportável você viver com uma pessoa que o tempo todo está criticando você, que o tempo inteiro só vê as suas falhas, que o tempo inteiro acha que você é o problema do casamento. Então, se você é um crítico de plantão, está o tempo todo falando para o seu cônjuge, apontando o dedo para os erros dele, ou você é aquele que sofre com isso, eu quero te dizer, isso precisa ser resolvido urgentemente. Você precisa sentar com o seu cônjuge e falar, olha, a partir de hoje, chega,
A partir de hoje, vamos acabar com as críticas, acabar com essa situação. E vocês precisam encontrar uma solução. Foi isso que eu falei ontem. E não o culpado dos problemas. Né? A raiz das críticas, a origem das críticas é porque um dos lados, ou os dois lados, pensa que o problema está na pessoa. Então a pessoa que tem um hábito de o tempo todo estar criticando a outra, ela acha que o problema está no cônjuge. Ela acha que o problema está na pessoa, mas não é. O problema está na atitude da pessoa. Atitude errada. Às vezes atitude de desrespeito, a falta de cooperação, de compreensão. E uma série de coisas que talvez esteja acabando com o seu casamento. Então, você precisa dar um basta nessa situação de críticas constantes no seu casamento. Senão, o seu casamento vai para o buraco. Vai para o buraco. Mas, conversando, tudo isso pode ser mudado. Talvez alguém diga, Daniel, mas o meu cônjuge não me respeita. O meu cônjuge não consegue me respeitar. Ou nós nos desrespeitamos muito. Então, eu falei isso ontem, eu volto a repetir também. Você precisa aprender a impor limites no seu casamento. Não reclame daquilo que você permite. Quero te dizer que a situação de desrespeito, às vezes, é porque você permite. Mas se você se posicionar e dizer, eu não aceito você falar dessa forma comigo, repetidas vezes, quantas vezes forem precisas acontecer isso, se você se posicionar, o seu cônjuge vai pensar 2 vezes antes de falar algo com você. Daniel, você está incitando a gente a ser agressivo, está incitando eu a falar de uma forma firme com o meu cônjuge. É isso mesmo, mesmo você sendo mulher. Você sendo mulher ou sendo um homem, não importa. O respeito, ele cabe em qualquer situação. Qualquer situação. Mas precisa haver essa disposição de cooperar, essa disposição de conversar e dizer, eu não aceito mais as críticas. Tá bom, gente? Então, entenda, o problema não é a pessoa, o problema são as atitudes erradas que estão acontecendo e que precisam ser conversadas e resolvidas. Tá ok? Então, primeiro erro, ser indiferente. Segundo, críticas constantes. Terceiro erro que destrói um casamento, intolerância. A intolerância, ela é muito parecida com a questão das críticas. Porém, a intolerância, ela é uma atitude que, muitas vezes, ela é uma atitude que a outra pessoa ela não se importa nem com o que você tem a dizer. Ela é intolerante no sentido de não aceitar justificativas, de não dar a atenção que você precisa, de não buscar ouvir o outro lado. Então, às vezes é você intolerante, às vezes seu cônjuge é intolerante. Você já faz pré-julgamentos precipitados. Então, o Cláudio está dizendo aí, eu passei por isso, sempre fui criticado, porém nunca viu muitas qualidades, somente minhas falhas. Então, essa é uma atitude de intolerância, talvez, né, Cláudio? Você passou aí. Mas, tanto as críticas como a intolerância podem ser resolvidas, uma vez que você toma a decisão de sentar, conversar e dizer, eu não aceito mais. Vamos mudar essa atitude, vamos mudar esse posicionamento. Sabe, nós precisamos fazer algo em relação a essa situação que está acontecendo no nosso casamento. Porque se você vai aceitando, se você vai empurrando com a barriga, vai sendo indiferente a essa situação, pensando, deixa pra lá, a situação não se resolve. Há um ditado que diz, o tempo vai resolver a situação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, gente, o tempo não resolve coisa nenhuma. O tempo não resolve nada no seu casamento. Ou você toma a decisão de resolver, ou você vai continuar com os mesmos problemas e te digo mais, esses problemas tendem a piorar drasticamente. Tá bom? Então, resolva, não seja intolerante, não aceite a atitude de intolerância no seu casamento. Então, uma pessoa tolerante, ela busca ouvir o outro lado, entender o que se passa do outro lado. O tolerante, ele tem empatia, ele consegue se colocar no lugar do outro. Mas para desenvolver essa tolerância, é necessário que fale muitas vezes o que está acontecendo, que você abra o coração em relação ao seu sentimento, em relação àquela atitude. Às vezes a pessoa é intolerante, mas ela não tem noção que é. Mas quando você senta, conversa, deixa claro, ela vai entender. Daniel, já falei para meu marido, para minha esposa sobre isso, e ele na verdade não muda. Então às vezes é a sua abordagem que precisa mudar, que precisa melhorar. Tá? Com a abordagem certa, gente,
eu te garanto que muitas coisas podem mudar, assim como eu tenho acompanhado pessoas que têm mudado seu casamento, né, nos cursos, mentorias que eu faço, simplesmente por uma mudança na forma de se comunicar. Então, seu casamento, ele tem solução, mas para isso você precisa aprender a se comunicar. Você precisa aprender o jeito certo de abordar, de falar com o seu cônjuge, tá ok? Quarta atitude que tem o poder de levar o seu casamento para o buraco, o ciúme excessivo. Essa é uma atitude também que destrói casamentos. É uma atitude que, infelizmente, tem levado muitos casamentos para o buraco. E por que eu digo isso, gente? Porque é insuportável também você conviver com uma pessoa que não confia em você. Às vezes, o ciumento ele vai dizer o seguinte: mas o meu cônjuge ele vive aprontando, Daniel, ou ele me dá motivos, me dá razão para que isso aconteça. Sabe, se isso acontece, é uma outra situação que precisa ser conversada também. Você percebe a importância do diálogo? Eu falei, todas essas situações aqui, elas se resolvem conversando, gente. Então o diálogo nós podemos dizer que seja a coisa mais importante dentro do casamento. Mas, não só isso, né? Precisa ser tomada uma decisão. Decisão de quê? Decisão de confiar. Decisão de acreditar no outro. Decisão de entender que essa pessoa com a qual você se casou, você tem que confiar nele, senão sua vida vai ser um inferno. E a vida de muita gente é um inferno porque ela simplesmente não consegue confiar. E por que isso acontece? Às vezes por conta de problemas do passado. Às vezes de questões, de situações que você viveu na sua vida, nas quais você simplesmente não consegue confiar. Ou a outra pessoa não consegue. Então você vai sentar e vai falar: olha, eu sei que você passou por isso no passado, eu sei que essa é uma situação que te machuca, mas você precisa confiar em mim. Ou se você é ciumento ou ciumenta, você precisa tomar a decisão de confiar. E a todo momento nós precisamos confiar nas pessoas, né? Se você pega carona com alguém de carro, você tem que confiar que aquela pessoa vai te levar. Se você pega um avião para ir de um lugar para o outro, você tem que confiar que o piloto vai te levar. Que a comida que você compra no supermercado não é uma comida estragada, no restaurante. Sabe, nós temos que ter confiança o tempo todo. Eu te digo, foi feita uma pesquisa certa vez que provou que pessoas que confiam mais são pessoas mais inteligentes. Vocês acreditam, gente? Então isso parece ser contraintuitivo, né? A gente pensa, não, o desconfiado é o mais inteligente, mas não. Provou-se que pessoas que confiam mais são pessoas mais inteligentes. E os mais desconfiados, não. Tem um QI, no caso. Quando eu digo inteligente, tem um QI mais elevado. Né? Então, aprenda a confiar. Não é? E se há situações que estão te incomodando no seu casamento, converse e resolva. Se não resolveu, precisa ser tomada uma atitude drástica em relação àquilo. Mas o que não dá é para você viver com desconfiança no seu casamento o tempo todo. Tá bom? Quinta atitude que tem o poder de levar o casamento para o buraco é a deslealdade e a infidelidade. Aqui já é o contrário da desconfiança. É quando existem situações onde o seu cônjuge está sendo infiel, onde a outra pessoa está sendo infiel, você está sendo. Isso tem o poder de destruir qualquer casamento, isso é óbvio. A infidelidade eu não preciso nem falar, não é? Que é a traição. Mas a deslealdade é um tipo de traição que muitas vezes é aceitável dentro do casamento, mas que destrói também. O que é a deslealdade? A atitude de ficar falando mal um do outro, por detrás ou na frente da outra pessoa. Isso é uma atitude que vai destruindo aos poucos o seu casamento. Por quê? Porque você convive com aquela pessoa, mas o tempo todo ela está falando mal de você para alguém. O tempo todo está te criticando. Tem a ver com as críticas também. Então, ou se você pratica isso, mude isso, resolva. Sente, converse, diga: olha, eu gostaria que você não ficasse falando mais de mim perto de outras pessoas, para outras pessoas, principalmente parentes, sabe? Evite esse tipo de atitude.
E a última atitude que eu gostaria de falar aqui é ser grosseiro no falar. É a última, porém, uma das mais importantes, porque é uma coisa que acontece muitas vezes no dia a dia do casamento. Né? Um dos cônjuges, ou os dois, falar com grosseria um com o outro. Né? E aos poucos isso também vai causando problemas ali dentro do casamento. Então, quero te dizer, resolva isso. Pare de falar de forma grosseira, abaixe o tom de voz, fale calmamente, fale, sabe, de uma forma que não ofenda ao outro. Ou se você é ofendido, fale para a pessoa, olha, o jeito que você está falando me ofende, não fale assim comigo mais. Né? Resolva essa situação. Por quê? Se não é resolvido, vai se tornando um problema ainda maior, como eu falei para vocês, tá bom? Pessoal, no final das contas, né, tudo isso se resume a problemas mal resolvidos dentro do casamento. Eu volto a dizer, o que causa uma separação, o que causa um casamento, que gera um casamento ruim, cheio de problemas, é não conseguir resolver os problemas, é não conseguir resolver as situações que vão acontecendo. Então senta, conversa, olhe nos olhos, fale claramente o que está acontecendo, o que está te incomodando e resolva a situação para que ela não piore. Tá bom, gente? Agora, talvez diante de tudo isso você tenha a seguinte objeção: Daniel, mas as brigas são tão grandes, são tão intensas no meu casamento, que eu não consigo acreditar que ele possa ser restaurado. Eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo que realmente às vezes não é fácil. Você já passou por tanta coisa que às vezes você não consegue nem acreditar mais. Porém, você pode aprender a se relacionar. Tá? Você pode aprender a se dominar. Respira fundo, né? Pare. Né? Se for possível, pare a conversa. Né? Converse no outro dia, em outro momento que você estiver mais calmo. Mas busque a todo custo, né, acabar com as brigas do seu casamento. Isso parte de uma decisão sua. Ah, Daniel, mas é meu temperamento, é minha personalidade. Olha, até quando você vai ficar dando essa desculpa ao seu cônjuge? Até quando você vai aceitar isso? Temperamento, personalidade, realmente às vezes pode ser ruim. Agora, você aceitar brigas, contendas, você aceitar que no seu casamento, né, as brigas prevaleçam, as discussões, os problemas prevaleçam, dizendo que é o seu temperamento, olha, eu quero te dizer que se você continuar com essa desculpa, continuar usando esse argumento, os problemas só vão aumentar. Enquanto você não decidir, né, resolver esses problemas que estão acontecendo, né, ter domínio próprio, se dominar, às vezes sair da situação, sair da briga, né, esperar, respirar fundo, né, são atitudes que você pode ter, que eu estou falando aqui. Né. Enquanto você não tomar essas iniciativas, dificilmente você vai conseguir superar essas discussões. Ah, Daniel, mas é porque quando eu vejo, né, eu já estou discutindo, já estou brigando. É porque você não se domina. É porque você perde o controle da sua mente. Você perde o controle das suas palavras. Assuma o controle. Você tem o controle do que você diz, do que você pensa, do que você faz. Ok, gente? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. E só lembrando que amanhã teremos live também. Esses dias eu estou fazendo live quase todos os dias, somente no sábado e no domingo que eu não irei fazer, tá? E amanhã eu falarei sobre atitudes fundamentais para restaurar o seu casamento. Então hoje eu falei sobre erros, amanhã eu vou falar sobre atitudes que são fundamentais para restaurar, para mudar a realidade que você está vivendo. Então participe comigo aqui, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai aprender muito também. E só lembrando que dia 25, nosso evento Casamento em Resgate, que será um grande dia onde eu vou desvendar o exato passo a passo, para que você consiga definitivamente restaurar o seu casamento. Amanhã eu já vou falar de algumas atitudes, mas nesse evento nós vamos deixar ainda mais claro, né, o que deve ser feito para que você consiga de fato restaurar o casamento. Tá ok, gente? Então muito obrigado pela participação de vocês aqui, um grande abraço para vocês e eu espero vocês na live de amanhã. Tá joia? Até mais.